Temos tratores lançamentos da Massey Ferguson, colheitadeira sendo lançada. Estamos junto com a Emater lá no caminho da soja. Tem enxada, tem escarificador a cavalo, grade de boi, um tratorzinho também da década de 60 também lá. Fala pessoal, olha só, mais um episódio da Voz do Agro, direto da maior feira multissetorial do Brasil. Eu estou falando da FenaSoja 2026. Eu estou aqui no stand da Massey com a PIP Máquinas. Luca, obrigado por nos receber aí. E também está aqui o nosso amigo Vilmar Tume, né? Que é diretor regional da Emater e vai falar um pouquinho, vai bater um pouquinho, um bate-papo sobre o agro, sobre os dados, sobre os números, porque é o cara que detém os números, né? Do nosso agro, da nossa região, dos nossos 47 municípios. Antes de começar esse bate-papo top aqui, a gente vai falar de quem faz o programa acontecer, que são os nossos patrocinadores, né? Então vamos começar lá pela Casa Comercial. Tchê, olha só, a gente tá aqui num stand onde tem colheitadeira. E se tu colhe o grão, tu tem que ter onde colocar o grão, né, Luca? Então ali o senhor Paulo Thomas vai receber o teu grão. Tu pode colher, inclusive ele é cliente de vocês lá, né, Luca? Então o senhor Paulo Thomas tem recebedor de grão, tanto em Santa Rosa, também tem lá em São Martinho. Também está aqui conosco, vamos lá de novo aqui, New Fertz Fertilizante. Che, tu precisa plantar, tu precisa colher, mas precisa de insumos, né, para que a tua lavoura, a tua colheita seja bem produtiva. Então a New Fertz trabalha com os fertilizantes. Também está aqui conosco a Hagro, que trabalha em tecnologia também. A Hagro é muito importante para a tua lavoura. Está aqui conosco a SAS. Olha só, a gente está falando de plantadeira, colheitadeira, recebedor de grãos, mas tem que ter alguém que produza os silos lá, né? Que é a SAS Construtora lá. Ela é especializada em construção de silos. Está aqui também conosco Luca. Não, tá aqui conosco também a PIP Máquinas, né? Isso, ou seja, a gente tá da falando PIP de... Máquinas. Não, ou seja, um dos nossos patrocinadores é a PIP Máquinas. Então, assim, ó, também Nicola Veículos é a nossa patrocinadora oficial, que passa no stand, já tem a nova S10 Trio Boss, muito top. Também está aqui conosco aqui, Sicredi, é ter com quem contar. Então, a gente tá numa feira que tu pode vir aqui comprar o trator com o Luca e financiar com a Sicredi. Também está aqui conosco o Zimmermann Seguro, também para te segurar o teu produto. Tu vai vir comprar aqui um maquinário com o Luca, tu tem que pegar e segurar o teu trator lá na lavoura, segurar a tua produção também. E também aqui para fechar, Selena Alimentos, nossa patrocinadora, e Ketten Bebidas, que é a distribuidora oficial da FenaSoja. Luca, boa tarde, tudo bem? Como é que tá, amigo? Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz do Agro. É uma satisfação recebê-lo aqui no stand, na maior feira multissetorial do Brasil, que é a FenaSoja, que hoje está comemorando 60 anos de história. Então, para nós, é um motivo de orgulho estar aqui junto com a Voz do Agro. Quantas feiras já participou a PIP aqui na FenaSoja, Luca? Nós estamos participando efetivamente desde a década de 90. Olha só. Desde a década de 90. Muitas décadas. E tá aqui nosso amigo da Emater, vai falar um pouquinho como é que tá, Vilmar, tudo bem? É Valmir, desculpa, eu fui o Vilmar, desculpa, é Valmir Tume, nosso diretor regional aqui. Fala um pouquinho também dessa participação da Emater nessa grande feira aí. Inicialmente cumprimentar você, Roger, e um carinho muito grande de estar aqui, Luca, no espaço de vocês e poder falar um pouquinho também sobre a ação da Emater dentro da FenaSoja 2026. Estamos com 5 espaços dentro da FenaSoja, ou seja, o espaço institucional da Emater. Temos também o espaço da cozinha, com pratos preparados à base de soja. Temos também o caminho da soja, também coordenado pela Emater. O setor de agroindústrias, também com 55 agroindústrias presentes também de toda a nossa grande região. E ainda também o espaço da Expo Rural, que trata um pouquinho mais a questão das plantas vivas, né? A questão do solo, enfim, aquilo que efetivamente o produtor precisa ter um olhar diferenciado, né? Especialmente em relação à descompactação do solo, onde os equipamentos da Massey Ferguson, da PIP, são importantes, né? nesse trabalho, bem como também as plantas de serviço, que efetivamente buscam estruturar melhor a questão da condição do solo, uma ação que é importante para armazenar água, né, no período de chuvas, né,
e no período de seca ter essa água disponível para as plantas produzirem melhor. Então, vamos passar a bola aqui e falar, deixa eu ver, a gente precisa tratar toda essa questão, né, de manejo que o Valmir fala aqui, Luca. O que a PIP e a Massey trouxeram para a feira para que a gente possa, lá na lavoura, tanto na hora de preparar o solo, quanto plantar o solo, quanto colher o solo, o que a PIP e a Massey trouxeram? Roger, a história da PIP Máquinas e da Massey Ferguson se funde com o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura brasileira e regional, com certeza, e junto com a Emater. A Emater está com 70 anos de história, a Massey Ferguson no Brasil com 65 anos de história, e a PIP Máquinas como concessionária mais antiga da Massey Ferguson em atividades com 62 anos de história. Então a gente acompanha junto com a Emater, junto com o homem do campo, junto com o desenvolvimento da mecanização agrícola, a gente vem junto acompanhando todo esse processo. Então, para nós é um motivo de muita responsabilidade e orgulho fazer parte dessa história, desse crescimento. E com isso, até no stand a gente tem um trator de 1963, que são 63 anos. Temos tratores lançamentos da Massey Ferguson, colheitadeira sendo lançada, produtos com alta tecnologia, mas não podemos deixar de esquecer a história, né? A história que nos trouxe até aqui. Então, estamos junto com a Emater lá no Caminho da Soja, no stand do Caminho da Soja, a gente fez parte lá da reforma dos equipamentos, que tem enxada, tem escarificador a cavalo, grade de boi, um tratorzinho também da década de 60 também lá, e também temos trator lá junto, colocando junto as novas tecnologias, também participando junto com a Emater, que, como eu falei para o Valmir antes, quando eu cheguei, durante o preparativo da FenaSoja, eu digo, a gente tem que brincar, não é FenaSoja, é Fenater, porque a Emater está em todos os cantos da feira aqui, e isso é muito bom, é motivo de orgulho e mostrar que a Emater está junto com um órgão que desenvolveu o agro, porque ela fez, lá atrás começou participando ativamente na parte da terra, na parte de desenvolvimento de culturas, na parte de gestão das propriedades, como você falaste, Valmir, tem aqui o stand da agroindústria. Isso é fantástico, é o agricultor produzir e agregar valor no seu produto. Então isso é o que gera valor para o agricultor. Nós temos que deixar de ser exportador de commodities, só de grão. Nós temos que agregar valor. Hoje, se tu pegar a Europa faz isso muito bem, né? Tu vai na Itália lá, a área plantada deles é minúscula, mas eles geram bilhões em torno do agronegócio, porque eles industrializam muito, né? Então o trabalho da Emater é fundamental para que o agro se desenvolva e deixe de ser exportador de commodity e sim de produto com valor agregado. Olha só, a gente falou aqui em tempo, né? A gente está falando que a Emater tem 70 anos, é isso, Valmir? Isso aí, Roger, 71 quase já, né? Mas a gente tá falando de 71 e tu tem a metade disso dentro da Emater, tia. Conta um pouquinho dessa história, como é que tu chegou na Emater? 36 anos de Emater, né? Lembro que tinha 18 anos, havia passado no concurso da Emater e não tinha carteira de motorista. E na época, meu pai era amigo de um inspetor de polícia, né? E dentro daquela semana eu precisava da carteira de motorista. Tanto é que nós não tínhamos carro em casa, né? Um dos tios emprestou um Fuca e o pai botou um tanque de combustível e o meu aprendizado foi em 3 dias. Olha aí. E no quarto dia o exame, então, para ver se passava na carteira. Dito e feito, chegou o dia lá, o inspetor embarcou no lado do caroneiro, pediu para dar uma volta, lá no município de Porto Lucena. No ginásio de esportes tinha uma rampa, uma subida, pediu para que parasse o veículo e arrancasse ele, né?
nunca vi um Fusca cantar pneu. Se não tivesse firme o banco do caroneiro e o banco do motorista, tinha jogado ele para o fundo, né? Aí, chegando na delegacia de polícia, pediu para encostar, né? E à tarde pediu que passasse lá para pegar a carteira de motorista. E por surpresa, recebi de brinde a carteira de moto também, junto na carteira de motorista. Mas isso lá na década de 90, né? Então, depois disso eu trabalhei por quase 20 anos em São Paulo das Missões. Fui 4 anos prefeito da cidade, né? Depois vim para Campina das Missões por um período de mais 10 anos, né? E no regional aqui como gerente a partir de 2023, né? Então, a gente coordena 45 municípios, né? Trabalho de extensão rural e a gente acompanha um pouquinho da evolução, né? Do tempo dos anos 90 e o que temos hoje, né? A gente evoluiu tanto na produção, né? Que na época você ter uma condição de 60 sacos de milho por hectare era uma coisa fora do comum, extraordinária, né? 25, 30 sacos na cultura da soja, hoje tu vê rendimentos enormes. E assim, a gente vê também a questão da evolução das máquinas, né? Mas é só para puxar um gancho nessa toada que tu comentaste, Valmir. Justamente, a gente analisou uma evolução. Isso tem a ver com muitas coisas, né? Tem a ver com a questão do manejo, tem a ver com a questão justamente da evolução dos maquinários, que daqui um pouco o Luca pode citar, mas a tua experiência, né? Mais de 3 décadas e meia aí de extensionista em matéria. O que te chamou a atenção nessa evolução? O que tu acha que fez girar um gatilho que foi por isso, foi por aquilo, mas que teve no teu olhar, logicamente, a visão do Valmir, não de outras pessoas, do que tu acha que fez com que o agro evoluísse tão rápido assim? Eu acho que grande parte desse trabalho iniciou com o sistema de plantio direto. Acho que ali foi a virada de chave, né? E a partir daí houve uma evolução tecnológica em todos os setores. Pegar a área de sementes, do tempo do uso de herbicidas em pré-emergência e pós-emergência, né? A passagem da vinda do Roundup, né? Que mudou totalmente essa configuração em relação à questão dos herbicidas. Depois a questão dos RRs, né? Os resistentes ao Roundup, né? Depois também a questão das tecnologias em termos de adubação, de micronutrientes utilizados também na cultura da soja, né? Então, e a região, ela acompanhou, enquanto a gente observava muito no Paraguai, né? Observava no Paraná uma situação um pouquinho mais adiantada, hoje nós estamos na mesma condição, né? A mesma condição de tecnologia, o que tem de tecnologia sendo trabalhada nessas outras regiões, ela está presente aqui também. Então, toda a tecnologia também na área de informática, parte de comunicação, né? Isso transformou a nossa região. Tanto é que a região das Missões, especialmente, era considerada uma das regiões mais pobres do estado do Rio Grande do Sul. Sim. E hoje nos dão a condição, né, de uma das regiões mais desenvolvidas, né? Em termos de produção, é o terceira região maior produtora de milho, né? Nós somos a segunda maior região produtora de soja, também no estado, né? Enfim, somos um dos maiores polos também de suínos do estado, somos a região, a maior região em termos de produção do país de leite, né? A região da Sim. fronteira noroeste. Então, nós viemos acompanhando, né? Todo esse desenvolver, né? Em relação à pesquisa, à inovação tecnológica, e isso veio tudo acompanhado, e as máquinas também tiveram esse processo, né? Mas eu acho que, resumidamente,
naquele período ali, acho que a chave foi a inclusão do sistema de plantio direto. Luca, falar um pouquinho então, falamos aqui do tempo que o nosso amigo Valmir aqui tá, o cara é quase filho da Emater, né, tchê? Dá para se dizer assim, né? E tu, Luca, quanto tempo faz tu tá na PIP? Como é que foi a tua, como tu entrou nesse mundo agronegócio da PIP, né? Fala um pouquinho, tu comentaste antes de entrar no ar que o seu pai foi muito tempo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Santo Ângelo, né? Contar um pouquinho dessa história para nós aí. Bom, Roger, sou filho de agricultor, me criei na lavoura, aprendi a dirigir trator num 55X, plantava, pulverizava. Quantos anos? Isso eu comecei com 8 anos, eu já dirigia trator, é trator, trator. Mas com certeza no interior a gente tinha essa evolução precoce pela necessidade, né, de ajudar na propriedade. Então, com certeza a variante que o pai tinha lá com 10 anos eu já dirigia ela. Mas na lavoura, desde os 8 anos, o pai sempre teve, na época tinha criação de porco, mandava para São Paulo as cargas de porco fechada, comprou terra plantando trigo na década de 70, então era muito forte o trigo, né? E ali nesse meio eu me criei, no interior de Santo Ângelo, Rincão do Sossego, aonde hoje meu irmão continua plantando, está plantando e acompanhando a evolução. Ele lá atrás era o plantio convencional, onde se gradeava, você passava pé de pato, depois o arado de disco, depois veio o jumbo e dava 2 até 3 fios de grades para depois plantar, né? Aí ali veio o plantio direto, depois em 2000, 2001 liberou o transgênico e aí começou a dar o salto, né? Aí deu o salto aonde se começou a entrar as plantadeiras de plantio direto e se ganhou produção, né? Saiu de uma produtividade, eu lembro, nós tivemos uma área lá que a gente plantou Braga e colheu 35 sacos por hectare. Num ano top, era uma loucura de soja, né? Era muito soja. Então, hoje ele teve algumas áreas dele que ele colheu 78 sacas, né? Então, sem irrigação. Ele colocou o ano passado na propriedade irrigação, então ele está com uma área de 30 e poucos hectares irrigada, é uma propriedade aí em torno de 150 hectares de lavoura, está com 30 irrigado. Mas sempre a Emater esteve ao lado dele, na propriedade, desde dos primórdios lá da década de 80, 70, 80, que o pai acompanhava, sempre estava em conjunto com a Emater. Por isso que eu falei do Diomar, né? E sempre a Emater participou dessa evolução, sempre participando. E a Massey Ferguson, então eu, lá com 15 anos, como a propriedade era pequena, meu irmão foi fazer técnico agrícola na CETREM, em 3 de Maio, fez técnico agrícola, voltou, foi trabalhar na Cotriza, mas sempre pensando na lavoura, né? Então ele trabalhava na Cotriza e nas horas de folga ele ia para a lavoura. E depois ele saiu da Cotriza e seguiu na lavoura e eu tive que vir para a cidade trabalhar, né? Então, como eu me criei em cima de máquina agrícola, na época, lá com 15 anos, surgiu uma oportunidade na concessionária Massey Ferguson lá de Santo Ângelo, que é a Redemac, aonde eu iniciei a minha carreira. Então, já estou há 36 anos dentro de concessionária Massey Ferguson. Comecei com uma profissão que se extinguiu, que era estafeta. Já não existe mais essa função, que era fazer serviço de banco, né? Aí trabalhei em todas as áreas de uma concessionária e hoje sou o diretor de operações da PIP Máquinas, aqui atuando já há 26 anos na PIP Máquinas. Então, estamos aí. Com 3 décadas, mais de 3 décadas, quase chegando a 3 décadas só na PIP Máquinas, é muita história. Nós tivemos no primeiro dia, Valmir, a apresentação dos números, né? O nosso presidente Baldiceira apresentou os números, a gente fez o encerramento simbólico da colheita da soja. Logicamente que ainda a gente tem muita área de colheita para fazer ainda, mas falar um pouco justamente, Valmir, como é que está a situação
da colheita da soja, falar dos nossos 45 municípios, logicamente, e resumir um pouco de como é que está esse movimento agora. Bom, estamos com 77% da área já colhida, né? Disso, efetivamente, ainda nós temos em torno de 14% aí na fase de enchimento de grão, 8% em maturação e 1% de floração, que é soja plantado bem no tarde, né? Vimos numa condição já com um problema de plantio no início da fase de plantio, né? Em função do atraso do plantio do trigo na safra do ano passado, né? O que tardou o plantio da soja na região e que grande parte dessas lavouras foram plantadas final de novembro, início de dezembro, né? Então essas lavouras não foram, boa parte delas não foram plantadas na janela melhor, né? Que seria 10 de novembro a mais indicada pelo zoneamento agroclimático, né? E isso impactou, né, bastante em função da estiagem que convivemos a partir de janeiro em diante, né? Só abrir um parênteses justamente isso, né? A gente nos últimos anos, né, Valmir, a gente tem se preocupado porque ali por final de outubro, começo de novembro, a gente já vinha sofrendo aquelas estiagens severas já naquele período. E esse ano se desenhava um ano bem diferente, né? Porque a gente entrou nesses períodos com chuvas boas, né? E a gente tinha uma ideia de que entraria, então, o começo do ano, justamente com uma ideia diferente. E aí, em janeiro, a gente tomou esse choque, né? Exatamente, porque até a projeção em relação ao clima era de uma condição normal de chuva, né? E mesmo com a condição de tardar a colheita do trigo, a condição de plantio das lavouras foram fantásticas, germinaram super bem, teve pouco replante, né? Mas os 2 meses de janeiro, fevereiro e parte de março foram muito ruins, né? E com uma condição muito diferenciada em cada um dos municípios. Teve municípios onde houve até uma condição de chuva próximo ao regular, mas em outros municípios uma condição totalmente diferente, pouca chuva, né? Ou dentro do próprio município uma condição de chuva boa, né? E uma outra já com falta de chuva, né? Então isso deu um impacto bastante grande em relação à expectativa em relação à questão da colheita, né, onde nós saímos numa projeção de 3.300 quilos por hectare, né, 54 sacos mais ou menos de média da região, para em torno de 2.150 quilos por hectare, faixa de 30 e poucos sacos por hectare. A informação que foi trabalhada pelo presidente da instituição era uma informação próximo ao dia 27 de abril. Mas a informação que nós tivemos agora na segunda-feira, né, foi de que essa perda ela está se ampliando. Ou seja, nós estamos próximo a 30% de perdas, né? Onde que no anúncio se teve em torno de 27,7% de perdas em função da estiagem. Então, tem um impacto grande, né? Tanto é que agora no dia 5 nós vamos ter uma reunião com o secretário de Estado, com o Sérgio Schneider também, Sim. que é um pesquisador que tem feito uma pesquisa independente no intuito de nós trabalharmos a questão do zoneamento agroclimático. Uma vez que Paraguai e Santa Rita, que estão na mesma condição de altitude, né, eles fazem o plantio já em setembro. Eu começo em setembro. Colhem já em janeiro, né? Então, mas só um outro parênteses, só para a gente também trazendo o pessoal justamente que está falando de uma região que é nossa, que permite, né? Então, talvez essa abertura, zonamento um pouco mais cedo, porque se a gente falar de uma região que já pega um pouquinho das missões para a fronteira, o Instituto Maior também, que lida também com um pouco mais de gado, que daí não consegue fazer
mas então seria mais a nossa região mesmo onde permite e que nós não trabalhamos então com esse volume, de, por exemplo, de pecuária, por exemplo. Isso, exatamente. Aqui pegaria em torno de uns 70 municípios. Tá. Porque hoje a condição do zoneamento agroclimático ele é geral para o estado do Rio Grande do Sul, tá? Independente da altitude. E o que está se trabalhando é que se tenha ações diferenciadas. Por exemplo, municípios com altitude de menos de 400 metros de altitude, trabalhar isso já de uma forma mais antecipada. Os acima continuam da mesma maneira que está. Se nós pegarmos os dados, Roger, históricos de produção de soja no Rio Grande do Sul, e nós puxarmos o olho só para a região aqui de Santa Rosa, nós vamos ver que é uma das mais castigadas sempre, né? As mais castigadas sempre. Então nós precisamos ter um olhar diferente para escapar daquele período janeiro, fevereiro, que são dias mais quentes, né? Estiagens mais prolongadas, né? E ir também muito na condição de Laninha, o El Niño, né? Para a gente pensar melhor um pouquinho antes de fazer a implantação da cultura na região. Começando pelas cultivares adequadas para aquele período adequado. Eu quero abrir outro parênteses novo, justamente para que a gente o Valmir vai falando e a gente vai colocando, né? Justamente, né? Tu falou ali logo quando começou a abrir, a gente comentou que a gente ainda tem soja 1%, mas tem no período de floração, né? Como fazer então, Valmir, justamente assim, porque a questão do zoneamento ela vai ajudar bastante, mas hoje como a gente não tem essa função de abrir o zoneamento um pouco antes, como que a Emater trabalha justamente para a gente consiga fazer com que o produtor entenda qual que é o melhor momento de plantar? Porque a gente é cíclico, né? O problema da estiagem, não é nos últimos só 5 anos, né? Ao longo, né? O próprio Luca aqui, desde pequeno, é produtor também. A gente tem esse problema de clima há muitos anos, né? Há décadas. Como que a gente faz assim, Valmir? Como que a Emater trabalha justamente para assim, para que o produtor entenda e saiba, já que não temos essa condição de um zoneamento diferente, para que ele se previna de uma melhor forma para plantar e ter um resultado melhor? Se nós pegarmos, Roger, a informação, por exemplo, das culturas de inverno, né? Nós hoje ocupamos apenas 30% do espaço com culturas de inverno. Canola, carinata, também a parte do trigo, né? Mas ainda mais de 69% da área ela não está sendo utilizada no inverno, né? Então, esse percentual com certeza poderia ser puxado para trás, né? O plantio. Nem tudo. A área de trigo a gente não vai conseguir escapar disso, Sim. né? Porque, na verdade, o zoneamento agroclimático vai até 15 de julho, né? O trigo. E, normalmente, o produtor sempre tem feito o plantio entre final de junho e início de julho, em função de escapar da questão da geada, né? Mas eu acredito que 69% desta área, né, poderia ser trabalhada com a antecipação. Por que essa afirmação, Roger? Porque o Sérgio tem feito pesquisas já por mais tempo, são mais de 5 anos que ele vem acompanhando, trabalhando também os dados anteriores, né? E tem demonstrado, esse ano de novo, com produtividades próximos a 90 sacos por hectare. Olha que legal. do cedo, né? Então, se nós, nos quase 800 mil hectares que trabalhamos na região, se nós conseguir aumentar 10 sacos, eu não precisaria nem aumentar os 10 sacos, né? Multiplica os 10 sacos por 800 mil hectares, quantos bilhões de reais que estariam gerando a mais na economia. Que loucura. Então eu acho que é um debate que nós vamos fazer isso na terça-feira à tarde, né, com autoridades do Estado, no intuito de buscarmos essa diferenciação para a nossa região, né? E depois, é claro, que o produtor ele vai ter que entender, né? Não é só fazer o plantio no cedo, mas sim
escolher a cultivar adequada, né? Trabalhar também a questão dos solos, né? Então, são outras ações que também são conectadas a essa ação, né? Indo de encontro, Valmir, ao que você está falando, a nossa experiência de máquina agrícola, há 20 anos atrás, a janela de colheita nossa, que a gente preparava a equipe de mecânicos com plantões, peças, serviço, plantão 24 horas, literalmente, era de 20 de março a 20 de abril. 20 de outubro a 20 de novembro. Eram 60 dias de colheita na nossa região. 60 dias de colheita e encerrava 30 do verão, 30 do inverno. Hoje, nós temos máquina colhendo a partir de outubro e vai até final de junho. Até final de junho. Sempre tem uma máquina colhendo. Isso mostra que o agricultor está enxergando isso. Essas novas janelas de planta. E sim, isso que você falou, Valmir, esse estudo que vocês estão falando é importantíssimo, porque a gente tem percebido agricultores que estão plantando, que estão colhendo um trigo aí já em início de outubro, com uma qualidade excepcional, com produtividade, e esse soja que é plantado logo ali em início de outubro, em cima dessa resteva de trigo, também está tendo sucesso. Então vem bem essa nova janela aí. E outra coisa, Luca, também, vamos pegar como exemplo a cultura do milho, né? Milho, normalmente se trabalhava lá até 10 de setembro, né? O pessoal está começando a fazer o plantio entre 10 de agosto a 20 de agosto. E o pessoal enxergou isto. Hoje a nossa média ela está próxima à média estimada lá na estimativa inicial. Ou seja, a média regional deste ano é próxima aos 8.000 quilos por hectare. Também uma outra percepção, não falei só do trigo e do soja, né? Há 20 anos atrás, nós fazíamos o trajeto de Giruá a 3 de Maio pela Estrada de Chão, ou de Giruá a Santa Rosa pela Estrada de Chão. Na época ali de setembro, você enxergava 10% da área de milho. Esse ano, esses mesmos trajetos, 20 anos depois, dá para se dizer que tem 50%, 60% de área de milho. Então aumentou muito e isso é importante também. Antecipa a receita para o agricultor, diminui o risco, né, da seca ali em janeiro, porque faz o safrinha, né? Vê só como pode, né? A gente vai conversando e buscando a evolução que a gente teve, né, na agricultura. Ela é muito rápida, né? A gente está falando aí de algumas décadas, mas quando fala em 10, 20, 30 anos, é um período curto, né, Luca? Porque evolui muito rápido, não só o maquinário, mas também esse estudo que a Emater faz, como o Luca bem comenta, que a Emater é uma parceira da Voz do Agro, porque a gente se utiliza muito dos dados, das informações, e sempre quando eu preciso, a Deise ali, todo mundo me ajuda, porque, preciso de alguém que fale de tal assunto, né? A Emater vem e me ajuda. Então, é impressionante como é importante você, que é produtor, confiar na Emater. A Emater, ela trabalha com dados, com análise, tanto que a Emater vem aqui para fazer um debate bem severo agora, né? Na próxima terça-feira, de tentar mudar o zoneamento. Então, assim, é importante o quanto é importante o trabalho da pesquisa, do estudo. Logicamente que você é produtor, né? Que tem também décadas de experiência, começou como o Luca aqui, lá com uns 8 anos, trabalhando com o pai, né? O próprio Valmir aqui cedo. A gente sabe que a experiência, ela faz parte, né? E a Emater é experiente, o Luca, ele começou vendendo de um jeito, vende de outro, porque ele acabou de mostrar aqui de que ele tinha uma experiência de começar em março, e hoje é diferente, hoje tem colheitadeira todo momento na rua, assim como o Valmir e a Emater estão sempre estudando outras formas, até a questão assim, a gente fala hoje, trigo, a gente falou aqui só em trigo, a gente está com uma cultura agora de canola para o inverno, a gente tem carinata chegando, que é carinata especificamente para combustível de avião, então a gente tem muita informação, muita tecnologia vindo, a própria, né, a Selena Alimentos, que é a nossa patrocinadora, Luca, Brascanola, que é a nossa patrocinadora, eles trabalham muito na informação de que não precisa tu parar com o trigo. Hoje o trigo não está no momento bom, né? Então, com isso tu faz uma rotação, né, Luca? Tu planta um pouco menos de trigo, bota um pouco de carinata, bota um pouco de canola. Ontem nós tivemos um lançamento ali
Valmir, na Selena, do Crop Fix, da Ragro, que inclusive é um produto que, porque hoje qual que é o problema da canola? Tu vai colher, Luca, tu pega a colheitadeira e vai botar, o que acontece? Debulha muito fácil, um vento abre ali, né? Então, vem um produto que o que acontece? Ele trabalha, ele sela tanto para debulhamento antecipado, como também para não dar muita umidade. Então tem muita tecnologia envolvida, né? Então a gente está aqui no momento do agro importante, tá difícil em algumas regiões, logicamente que tá, não podemos esconder isso, né, Valmir? O agro passa um momento difícil, mas também não é bem por aí, né, Luca? Acho que é muito do produtor buscar a Emater, se reinventar. Eu escutei agora do Mogar, acho que todos conhecemos aqui, né, que o Mogar disse: se eu vendo de uma maneira e essa venda não me dá resultado, quem sabe eu mudar a maneira que eu trabalho. Se o meu trabalho não me dá mais resultado, Luca, talvez seja a hora de eu rever a maneira, que nem você. Você vende uma máquina de um jeito e dá resultado. Daqui a pouco tu parou de dar resultado à venda. O que tu vai fazer, Luca? Tu vai chamar a tua equipe de vendas e vamos mudar. Eu acho que o produtor leva muito isso, né, Valmir? Eu sempre digo que corrigir curso. Acho que todos os dias, né, Luca? Tu com a tua equipe de vendas, corrige curso. Que deu certo ontem não quer dizer que vai dar certo hoje e talvez amanhã seja diferente. Então, é isso que a gente quer trazer aqui, trazer o Valmir com esses dados importantíssimos que a Emater produz para você, produtor, poder produzir mais. A PIP Máquinas com a Massey Ferguson trazendo equipamentos que cada vez mais melhoram, né? E agora eu quero chamar aqui, quero que o Luca faça um convite para que você venha em FenaSoja conhecer. E falar um pouco, Luca, rapidamente, a gente tá estendendo, tá frio, né? Tá começando a dar um friozinho aqui, né? Então, estamos aqui chimarrão, mas tá o meu amigo, o Antônio lá, já tá com frio também, então a gente vai se encaminhando, mas assim, ó, Luca, eu quero que tu faça um convite, pessoal, vir conhecer esses maquinários, esses lançamentos da Massey, que a Pipe tá vendendo aqui, faz para nós, a gente. Roger, só para finalizar essa parte da produção, que a Emater tem um cuidado e um carinho muito grande em querer desenvolver o agricultor. Não é por acaso que nós estamos aqui com o fundo uma colheitadeira. Eu lembro, eu aprendi a colher numa 310 com 12 pés de corte, colhendo soja de 25, de 30, de 28, 22, que era safrão. Era safrão, não é safra de seca, né? É safra cheia. E não adianta investir em fazer tudo certinho e na hora de colher, o que a gente percebe na nossa experiência no campo com o agricultor, que a gente tem visto, ser perdido muito na lavoura no final do processo, que é na hora de colher o fruto do trabalho. Fica 3, 4 meses, planta com maior capricho, passa o remédio, não vou falar veneno, né? Vamos falar remédio, passa o remédio na lavoura, no soja, no trigo, no milho, cuida, aplica adubo foliar, aplica ureia, faz tudo certinho. Na hora da colheita, a gente tem visto muita perca de várias formas. Uma perdendo no colher, perdendo na falta de regulagem de máquina, na falta de preparação da máquina, e outra por não colher no tempo certo. Eu vejo o pessoal começando a colher com uma umidade, por exemplo, soja aí com 15, 16 de umidade, e encerrar a colheita com soja de 7, de 8 de umidade. Quanto você perdeu nesse peso desse soja? Então, como eu falei, eu comecei numa 310 com 12 pés, hoje a gente tem aqui, como está esta máquina aqui, ela é 35 pés de corte, nós temos até 50 pés de corte para venda. Eu vejo fundamental hoje não só plantar bem, mas colher bem, colher no tempo certo, tirar da lavoura o quanto antes quando está pronto para minimizar o risco de perca. Então a Massey Ferguson aqui está lançando a 9595S, aonde ela tem hoje a melhor tecnologia de plataforma, a Draper, sistema Draper, hoje o sistema mais simples que tem no mercado. Nós temos um motor que hoje ele chega a dar um consumo de 50% menos de um concorrente nosso, queima de combustível, é economia no bolso do agricultor, e desenvolveu o sistema de cobertura de palha, porque vai aumentando a plataforma, então
tu precisa espalhar essa palha de maneira uniforme para te não ter problema no próximo plantio. Então aqui está sendo lançado um sistema de picador e espalhador de palha mais eficiente para poder acompanhar esse aumento de plataforma até 50 pés, melhorando a distribuição dessa palha para melhorar a próxima planta. Enfim, sempre trazendo tecnologia para poder atender o agricultor. E aí você sai lá de trás uma produtividade média de 25 sacas e você tem um potencial que hoje ultrapassa as 100 sacas aqui na nossa região, as 110 sacas, como foi apresentado pelo presidente da Emater lá no Soy Summit. Claro que a gente precisa que o tempo ajude, que todos os fatores sejam positivos para que você chegue nessa produtividade, mas tem o potencial. Então nós, quando estamos com esse potencial disponível e atingimos um ápice aí de 90 sacas, de 80 sacas, nós não podemos perder no momento da colheita, né? Então isso é imprescindível que neste momento você faça a operação mais adequada possível, né? Tanto na regulagem quanto na retirada na hora certa, né?